Vamos lá, a gente está no Daf Ain Aleph, Amud Aleph, na Mishnah. Fala pra gente a Mishnah o seguinte: a mulher Yeino Leovet Kochavim. Alguém que está vendendo vinho Ovet Kochavim, esse vinho pertence ao Yehudi, pertence ao Israel, não tem problema nenhum, ele pode vender para o Ovet Kochavim. O ponto é que o Ovet Kochavim só pode pegar esse vinho e encostar nele depois que a venda foi feita. Porque se o Ovet Kochavim encostar no vinho antes da venda ser feita, o Ovet Kochavim encostar no vinho transforma o vinho em Yain Nesech, e aí quando a venda for feita, o Yehudi vai estar vendendo para ele Yain Nesech. Então fala para a gente achar o seguinte: a mulher em não Ovet Kochavim, o Yehudi que está vendendo vinho para o Ovet Kochavim, Passak Achelomadad, se eles fecharam o preço, quanto vai ser comprado? Vai custar 100 shkalim o barril, achelomadad, antes da medição do vinho, certo? Antes de medir o vinho, e durante a medição, na hora que o Ovet Kochavim está medindo lá, ele acaba encostando no vinho, damav mutarim, o dinheiro está permitido, porque na hora que eles fecharam o valor, a venda está feita. O goi que está mexendo agora no vinho, está mexendo no vinho que já pertence a ele. Madad achelopasak, mas se a medição do vinho foi feita antes da definição do valor, antes de definir por quanto vai ser vendido, então o Ovet Kochavim aqui mexeu no vinho antes da compra da Mavasurim, aí é proibido. O vinho se torna um vinho de Yain Nesech, é proibido vender ele para o Ovet Kochavim. Esse dinheiro da venda está proibido, porque o Yehudi vai ter vendido Yain Nesech. Amar Meimar, fala Meimar, com relação a Kinyan, certo? Quando uma venda acontece, ou seja, se eu vender um livro para alguém, quando o Kinyan, quando acontece a compra do livro, a gente conhece a compra geralmente no momento da Meshichá, no momento em que eu pego o livro, levanto ele, pego ele para mim, eu puxo ele, levanto, isso daqui é o Kinyan. Isso daqui é um Kinyan que funciona entre Yehudim. Com o Ovet Kochavim, quando funciona, então fala o seguinte: Amar Meimar, Meshichá be Ovet Kochavim kona. Fala Meimar, olha, um Ovet Kochavim que ele fez Meshichá, ele puxou alguma coisa, ele levantou alguma coisa, isso daqui faz Kinyan, igual para o Yehudi faz Kinyan, assim também para o Ovet Kochavim, o puxar, o pegar do objeto faz o Kinyan, e aí isso se torna do Ovet Kochavim, se torna dele. Desculpa, voltando aqui, mudar a página, desculpa. Voltando, Tedá, de onde eu provo isso? Dami Passai. A gente assim encontra com relação a vendedores parsim, persas, Meshadrei, Pardashne, Lehadadei, Veloadrebeu. Sim, os persas, quando eles mandam, quando um comerciante manda para o outro alguma coisa, eles nunca voltam atrás. Na hora que o comprador recebeu o que ele pretendia comprar, ele nunca devolve. Ou seja, a gente vê que o ato de pegar, na hora que eles pegam o objeto, eles também consideram isso como Kinyan, como venda, e por isso ele não devolve. Assim fala a Meimar. Ravashi Amar, Ravashi discorda, certo? Ravashi fala que não tem Kinyan. Ravashi Amar, esse Leolam Mimalecha, tem um parênteses aqui que ele tira essa frase, Leolam Mimalecha, Ravashi Amar, Meshicha Ovet Kochavim Einakona. Ravashi fala que não, o Ovet Kochavim, enquanto não foi dado o dinheiro, certo? O que faz o Kinyan do Ovet Kochavim é a entrega do dinheiro. Mas só pegar o objeto ainda não representa Kinyan. Então, por que os parsim, quando eles mandam a mercadoria de um para o outro, eles nunca voltam atrás? Vai isso que eles não voltam atrás é por orgulho, digamos assim, pega mal voltar atrás de uma venda. Não é bonito. Eu já peguei o objeto, já peguei a mercadoria, agora eu vou devolver. Não está certo, não pode fazer isso. Por isso eles não devolvem. Não porque o fato dele pegar a mercadoria serve de Kinyan. Então, de acordo com a Meimar, o Kinyan é feito através da Meshichá, do puxar, do pegar, e de acordo com a Rashi, não. O Ovet Kochavim, o Kinyan é feito através da entrega do dinheiro. Se ele só pegou o objeto e mudou de ideia, quer devolver, pode devolver enquanto não entregou o dinheiro. A Maravashi, fala Ravashi, mina lá, da onde eu sei que Meshichá no Ovet Kochavim não faz Kinyan, e sim a entrega do dinheiro. De onde eu tirei essa conclusão? Midamar leurav leana e savuyata. Rav falava para os vendedores de vinho, falava para eles o seguinte, que Kailito Hamra Leudei Kochavim, quando vocês forem vender vinho para um Ovet Kochavim, como funciona a venda de vinho? O Yehudi, ele tem o barril de vinho dele, que custa 300 shkalim, e o Ovet Kochavim vem comprar. Agora no barril cabem 30 litros, o Ovet Kochavim às vezes quer 1 litro, então ele virava o barril no jarro, no pote do Ovet Kochavim. Rav falava para os vendedores o seguinte, olha, quando vocês forem vender vinho
vinho provet kohavim, shaklu zuzem minayo ve'adar kalileu. Primeiro, vocês têm que pegar o dinheiro, que representa a venda, e depois vocês entregam o vinho. Certo? Por quê? Porque se vocês entregarem, ele vai falar logo na continuação, mas já trazendo a ideia, porque se vocês entregarem um vinho antes de pegar o dinheiro, na hora que o Ben Kohavim pegou esse vinho, recebeu o vinho no pote dele, às vezes ele encosta, experimenta um pouco, na hora que ele encostou, experimentou, ele transformou esse vinho em Nesser. Se você ainda não recebeu o dinheiro, o vinho virou em Nesser antes da venda ser concluída, então você vai estar vendendo em Nesser provet Kohavim. Certo? De qualquer jeito, a gente vê aqui, Ravashi fala, a gente vê que na hora que o Ben Kohavim recebeu esse vinho, ainda não fez Kinyan, ainda não virou dele. Vai virar dele só quando ele entregar o dinheiro. Então a gente vê que Kinyan para o Ben Kohavim acontece na transferência do dinheiro e não no pegar do objeto. Veio na Kito Berdai nos usei, Rav costuma falar também para os vendedores, olha, primeiro pega o dinheiro, depois entrega para ele o vinho. E se ele não tem dinheiro, certo? Ele não tem como pagar naquele momento, o Zefurno, você empresta dinheiro para ele, certo? Dá dinheiro para ele, dá 50 shkalim para ele, fala, olha, estou te emprestando aqui 50 shkalim, me paga pelo vinho, veda shekilo minayo. E você volta e pega o dinheiro dele, certo? Você pega os 50 que ele pagou e os 50 que ele deveria ter te pago pelo vinho, que ele só pagou com o dinheiro que você deu para ele, virou empréstimo. E aí ele vai estar te devendo o dinheiro, ou seja, a venda já foi concluída, eu dei para ele 50 shkalim. Ele usou esses 50 shkalim que eu emprestei para ele para comprar de mim vinho e ele está devendo 50 shekels, certo? Algo extra, algo fora do nosso negócio que está tendo agora. Certo? Por que Rav falava tudo isso? Porque você tem que receber o dinheiro antes, ou até emprestar o dinheiro para receber o dinheiro antes de passar o vinho para ele. Porque se vocês não fizerem dessa forma, em que primeiro você recebe o dinheiro e depois você dá o vinho, que porque se você colocar o vinho no pote do Oved Kohavim, no jarro dele, antes de receber o dinheiro, na hora que você colocou o vinho lá, o vinho virou Yain Nesser, porque o Oved Kohavim tocou nesse vinho, certo? Ele está segurando lá o pote foi, você jogou o vinho e tá, o pote está com ele mexe, ele segura e mexe o vinho, e aí esse vinho vai virar Yain Nesser, e a venda só acontece quando ele te pagar. Na hora que ele te pagar, depois aconteceu a venda, mas já era Yain Nesser, então você está vendendo para o Oved Kohavim, Yain Nesser. Comprei Ravashi dessa história de Rav, de que a venda pro Oved Kohavim acontece na transferência do dinheiro. E agora, se você falar que o Oved Kohavim ele faz kinyan através de Meshicha, Midemashcha, Oved Kohavim, Kane, a priori, se Meshicha Koná, então na hora que o Oved Kohavim está lá com o potinho dele, e ele recebeu o vinho lá, ele está segurando o pote, ele fez kinyan, e ele só vai encostar depois, ele não encostou no vinho, primeiro ele recebeu o vinho no pote dele, mas na hora que ele está segurando o pote dele, o vinho está caindo lá, ele está segurando o pote, ele está fazendo kinyan, então o kinyan acontece já a partir de agora, e aí nessa só vira depois, quando ele encostar no vinho. Então, por que precisa cobrar o dinheiro antes? Se mexer koná, então na hora que eu coloco o vinho no pote dele, ele fez kinyan, porque ele está segurando, e aí nessa só vai virar depois que ele encostar no vinho. Então, na hora que ele fez kinyan, foi feita a venda. Quando ele encostar no vinho, ele está encostando no vinho dele próprio, do Oved Kohavim. Então, não precisaria cobrar o dinheiro antes. Daqui a gente vê, concluir abaixo, a gente vê que a Meshicha, isso que o Oved Kohavim está segurando o vinho dele, não faz kinyan. O kinyan vai ser feito na transferência do dinheiro, por isso tem que receber o dinheiro antes. Certo? Assim explica Ravashi, essa é a fonte dele. Fala Gmará, idekakale verá melemana de Israel, achanami lotzrica. Fala Gmará, olha, se o jarro que estão usando para fazer o kinyan é um jarro que pertence a um Yehudi, então realmente não precisaria receber o dinheiro antes. Achanami, não precisaria receber o dinheiro antes. Por quê? Porque, de acordo com a opinião de Ameima, certo? Que Meshicha Koná, na hora que colocou o vinho no jarro que pertence a um Yehudi, é um jarro limpo, certo? Não tem problema nenhum. Na hora que coloca às vezes acontecia dessa forma, certo? Geralmente, o cara que comprava vinho, ele trazia o jarro dele, jogava um vinho no jarro dele, ele pagava o valor do vinho. Às vezes, tinham vendedores que não, junto com o vinho, eles vendiam o jarro também.
Então, fala, Gmará, se o jarro usado na venda fosse um jarro que pertence ao Yehudi, então realmente, já que o Oved Kohavim vai pegar esse jarro com o vinho antes de encostar nele, na hora que ele pega, ele faz o Kinyan, ele vai encostar só depois, então realmente não teria problema, não teria que receber o dinheiro antes. Porque Rav falou para receber o dinheiro antes, Lotzricha de Kaká leverá melimana de Oved Kohavim. Por que Rav falou para receber o dinheiro antes? Porque está tratando que o Oved Kohavim trouxe um cli dele próprio, um cli que pertence ao próprio Oved Kohavim, é um jarro dele. Agora, o jarro do Oved Kohavim, muitas vezes era um jarro usado, que tinha um pouquinho de vinho no fundo, e aí jogavam um vinho novo em cima. Então, o vinho novo jogado em cima, que se mistura com o vinho que já está no jarro, ele vira Yain Neser. Ou seja, ele vira Yain Neser antes do Oved Kohavim pegar o vinho, porque ele coloca o pote lá, o Yehudi vira o vinho dele no pote do Oved Kohavim, o vinho que está lá dentro se mistura com o vinho que está no fundo, absorvido ou molhado dentro do jarro, vira Yain Neser, e aí o Oved Kohavim pega, ou seja, ele vai pegar depois que já virou Yain Neser. Por isso, Rav falou para receber o dinheiro antes, porque o vinho vai virar Yain Neser antes do Oved Kohavim pegar. Mas se o Oved Kohavim pegasse, se fosse, por exemplo, num jarro que pertence a um Yehudi, então ia cair num jarro limpo, sem problema nenhum. Na hora que o Oved Kohavim pegasse esse jarro, ele faria o Kinyan, só depois quando ele encosta, vira Yain Neser, não precisava receber o dinheiro antes. Isso que Rav falou para receber o dinheiro antes é porque na hora que o vinho é jogado no barril, no jarro do Oved Kohavim, ele já fica proibido. Pergunta Gmará Sov, que mata la vira de mana kana, Yain Neser ruave, a de mata le arte de mana. Fala, mal, espera aí, a priori, na hora que o cara está jorrando do barril para o jarro, certo? Ele está jogando vinho do barril para o jarro. É o jarro que pertence ao Oved Kohavim. Tem a Inéser lá misturado, certo? Mas, a priori, fala Gmará, quando acontece o Kinyan? Quando o Oved Kohavim está lá segurando o pote dele, certo? A priori o Oved Kohavim está segurando, a gente vai ver que talvez ele não está segurando, mas a priori o Oved Kohavim está lá segurando, ele está com um jarro dele. Vem o Yehudi, pega o barril e começa a virar vinho para o jarro do Oved Kohavim. Quando esse vinho vai virar Yain Neser, na hora que o vinho encostar no vinho que está na parte de baixo do jarro, certo? Que ele vai se misturar com o Yain Neser do Oved Kohavim, ele vai virar Yain Neser. Mas, a priori, quando acontece o Kinyan, fala Gmará, se Meshirá Koná, se isso que o Oved Kohavim pegou o vinho, carregou o vinho, já é considerado Kinyan, a priori o Kinyan acontece na hora que o vinho entra no ar do jarro. O jarro tem a parte de cima, a boca dele, tem a parte de baixo, onde tem vinho. Na hora que o vinho entra dentro da boca do jarro, já acontece o Kinyan. Mesmo que ele ainda não encostou na parte de baixo, o Kinyan acontece quando ele já encosta lá em cima. Então, a priori, o Kinyan vai acontecer antes de virar Yain Neser. Então, por que tem que pegar o dinheiro antes? Por que precisaria pegar o dinheiro antes de fazer a venda? A priori, mesmo que o Oved Kohavim está recebendo no jarro dele, tem Yain Neser lá embaixo misturado, na hora que o vinho passou pela boca do jarro, antes mesmo de encostar no vinho que está lá embaixo, aconteceu o Kinyan, ou seja, o Kinyan acontece antes de encostar no vinho. Então, por que tem que receber o dinheiro primeiro? Shma Miná, talvez a gente pode concluir daqui que Nitzok Hibur, talvez a gente pode concluir daqui o que é chamado de Nitzok Hibur. Nitzok Hibur significa o seguinte, significa que quando eu estou jogando o vinho do meu barril grande para o jarro do Oved Kohavim, o que acontece quando o meu vinho, que está sendo jorrado, encosta no Yain Neser lá embaixo? Será que isso vai transformar em Yain Neser somente o vinho que cai? Ou talvez o fato do vinho do barril está encostando no vinho de Yain Neser dentro do jarro, através do kiluach, através do nitzuk, através do vinho que está sendo jorrado, talvez isso vai purificar tudo que tem no barril. Então, se a gente mandou fazer o Kinyan primeiro, talvez esse é sinal de que eu preciso fazer o Kinyan primeiro, porque o pouco de Yain Neser que tem dentro do jarro vai proibir todo o meu barril através disso que ele está encostando. Então, talvez por isso eu tenho que fazer o Kinyan primeiro. E essa é uma dúvida que a gente tem, certo? A Gmará se perguntou com relação a isso. Será que Nitzok é Hibur ou não? Ou seja, será que o fato do vinho que está sendo jorrado, ele encosta tanto no barril, no resto do vinho do barril, quanto no vinho de Yain Neser? Será que essa ligação é considerada Hibur para proibir todo o vinho ou não? Lá atrás a gente se perguntou com relação a isso. A Gmará se pergunta com relação a isso em alguns lugares.
Talvez a gente conclua daqui que sim, e aí, né, que Nitzok, essa ligação, é sim considerado Ribur. E por isso eu preciso receber o dinheiro antes de passar o vinho. Porque se eu começar a passar o vinho, na hora que o vinho que está no barril encostar no vinho que está lá embaixo, ele vai virar Yain-Neser. E a entrega só acontece depois que o vinho é jorrado. Então talvez eu vou estar aqui recebendo Yain-Neser. E denakid leoved kohavim leklibei adei, achanami lo tzricha de manachara. Fagmar está acertando, olha, se o Oved Kohavim estivesse segurando o Kli dele, então agora volta atrás, olha, se o Oved Kohavim estivesse segurando o Kli na mão, e aí o Yehudi está jorrando pro jarro dele, então, realmente, a priori não precisaria receber o dinheiro antes. Por quê? Porque na hora que o vinho passa pela boca do jarro, o Oved Kohavim faz kinyan, só vira Yain-Neser quando ele chega lá embaixo. Então, se esse fosse o caso, não precisava receber o dinheiro antes. Por que tem que receber o dinheiro antes? Ou seja, de acordo com a opinião que o Oved Kohavim faz kinyan no momento da Meshikha, na hora que ele segura o vinho, na hora que ele pega o vinho na mão, ele faz kinyan. Por que precisa receber o dinheiro antes? A priori, se o Oved Kohavim estava segurando o pote, o jarro dele, na hora que eu virei o vinho para dentro do jarro, o vinho passou, entrou pela boca do jarro, virou do Oved Kohavim, e só virou Yain-Neser quando caiu lá embaixo, encostou na parte de baixo, no vinho proibido. Então, a priori, se o Oved Kohavim já fez kinyan através de Meshikha, ele está fazendo kinyan antes de virar Yain-Neser. Por que eu tenho que receber o dinheiro? Responde a Gemara, de acordo com essa opinião, tem que receber o dinheiro. Por quê? Porque o Oved Kohavim está segurando o pote está parado lá, está na mesa. Já que o pote está na mesa, o Oved Kohavim só vai fazer kinyan quando ele pegar. Então, na hora que eu joguei o vinho se misturou com o vinho do jarro, virou Yain-Neser. Quando o Oved Kohavim pegar, ele vai fazer kinyan. Então, já que o kinyan acontece depois de Yain-Neser, por isso o Rav falou para fazer um kinyan primeiro, o pagamento. Agora, quando o Oved Kohavim já fez o pagamento, já é dele. Quando eu jogo no jarro dele, vai ficar proibido na hora que chegar lá embaixo. Mas na hora que chegar embaixo, já foi vendido, já não é mais meu. Certo? Ou seja, a gente tem uma história. Rav falou, só para entender aqui o que está acontecendo. Rav falou, quando vocês forem vender vinho para o Oved Kohavim, o que vocês fazem? Primeiro vocês recebem o dinheiro, depois vocês dão o vinho. Por quê? Porque se primeiro você der o vinho, na hora que o seu vinho for entregue para o Oved Kohavim, vai virar Yain-Neser, e vocês vão estar recebendo o dinheiro depois. O que nem vai acontecer depois, vocês vão estar recebendo o dinheiro por Yain-Neser. Essa é a história de Rav. A Meimar e Ravashi tiraram conclusões diferentes dessa história. A Meimar falou que um Oved Kohavim, na hora que ele faz Meshikha, na hora que ele carrega o vinho, ele faz kinyan. Assim falou a Meimar. Então, por que Rav falou isso? A priori, na hora que o Oved Kohavim está lá segurando o pote dele e o vinho entra no pote, na parte de cima do jarro dele, virou do Oved Kohavim, por kinyan de Meshikha. E a Yain-Neser só vira depois, quando se misturou com o vinho que está embaixo. Então, por que ela falou para receber o dinheiro antes? Aí o kinyan vai acontecer antes de virar Yain-Neser. Responde a Gemara que o Oved Kohavim não está segurando o pote está colocado no chão, está colocado na mesa, só vai fazer kinyan depois, quando o Oved Kohavim pegar. Então o vinho vai virar Yain-Neser na hora que misturar, e depois quando o Oved Kohavim pegar o pote, vai acontecer a venda. Por isso o Rav falou, não faz isso, recebe primeiro o dinheiro. De acordo com o Ravashi, o Oved Kohavim não faz kinyan através de Meshikha. O Oved Kohavim, na hora que ele pega o pote, a venda não está feita ainda. Então ele tem o risco dele acabar mexendo nesse vinho antes de fazer a venda, quando a venda acontece na entrega do dinheiro. Por isso, de acordo com o Ravashi, ele falou para receber o dinheiro antes de fazer a entrega, certo? Então também Marcou o Ravashi conseguiram explicar a historinha de Rav. Pergunta de qualquer jeito, Vetiknei Leikelav. Agora fala, olha, de acordo com a explicação de Meimar, que ele precisa receber o dinheiro antes de entregar o vinho. Por quê? Porque está se tratando que o pote de vinho, o jarro de vinho do Oved Kohavim está colocado na mesa, o Oved Kohavim está segurando. Se o Oved Kohavim estivesse segurando, então na hora que o vinho começa a cair lá, ele faz kinyan, virou dele. E aí nessa vira só quando chega lá embaixo, não teria problema nenhum. Mas está se tratando que ele não está segurando, está na mesa. Então já que está na mesa, o kinyan vai acontecer quando? Depois que o vinho se misturar com o vinho do jarro. Por isso, o Rav falou para receber o dinheiro antes. Mas pergunta que, a priori, a gente tem um conceito que diz que os objetos da pessoa fazem kinyan também. A priori, o Oved Kohavim não tem que estar segurando o objeto dele para o objeto fazer kinyan. Só o fato do objeto ser dele, o vinho está sendo jorrado dentro desse objeto, já faria kinyan. Ou seja, na hora que o vinho entrou no jarro,
O Oved Kohavim, o Kli dele, o objeto que pertence a ele, fez Kinyan. Se ele fez Kinyan naquele momento, então já é dele. Quando virou Yainessech depois, já fez Kinyan. Já era do Oved Kohavim. Então, por que tem que receber dinheiro antes? Shma Miná, que lá falou que morrer, Lokaná. Talvez a gente pode concluir daqui que os Kelim, os objetos que pertencem ao Loker, ao comprador, já que ele está na loja, no Reshut do Moher, não faz Kinyan. Os meus objetos fazem Kinyan quando eu estou na minha casa, mas se eu estou na casa do vendedor, talvez ainda não. Talvez dá para concluir isso. Loca na loqueira, não dá para concluir isso. Por quê? Não dá para tirar essa conclusão baseado nesse caso, no caso de Rav, na loqueira. Pode ser que de forma geral o loqueira sim faz kinyan. Mesmo os kelim do loqueira, mesmo quando eles estão na casa, no reshut do morrer, eles fazem kinyan. E por que que o kinyan não vai acontecer antes do vinho se misturar com o vinho que está lá embaixo e virar Yainessech? Por que Rav falou para receber o dinheiro antes de passar o vinho? Que gondeika kevetai na pume de kuzneta de kama incichlei. Está tratando que o quê? Está tratando que esse jarro que pertence ao Oved Kohavim, ele não é um jarro que é completamente aberto em cima, na parte de cima dele. Ele tem a borda do jarro, ela é meio virada. Ela é meio virada, isso faz com que às vezes um pouco do vinho fique parado lá em cima, na hora que vão jogar, na hora que ele usava o jarro para servir vinho, parte do vinho ficava na boca, na borda do objeto, do Kli. Então, o que acontece aqui no nosso caso? Na hora que eu vou jogar do meu barril de vinho, o meu barril de vinho Betor Yehudi, certo? O meu barril Yehudi, kasher, de vinho, eu vou jogar para o Oved Kohavim, antes mesmo do vinho entrar dentro do objeto do Oved Kohavim, ele encostou nas gotas de vinho que estão em cima, que são Yainessech. Então, o vinho vai virar Yainessech antes de entrar no objeto do Oved Kohavim. Por isso, Rav falou, pega o dinheiro antes da venda. Porque se vocês servirem o vinho antes, na hora que o vinho encostar na borda, no vinho de Yainessech que tem em cima, na borda do objeto, ele vira Yainessech. E depois, o Kinyan só acontece quando entra na prática no jarro, mas quando encostou em cima, ainda não tinha feito o Kinyan, ainda não era do Oved Kohavim. Então o vinho virou Yainessech antes de acontecer o Kinyan, antes de entrar no jarro. Por isso Rav falou, não faz assim. Como você faz? Você tem que pegar o dinheiro antes, certo? Por isso Rav falou isso. Agora, pergunta Gemara, essa opinião de que o vinho, as gotas de vinho que estão na borda do jarro, que se encostaram com o vinho que está sendo jorrado para dentro do jarro, isso que essas gotas de vinho fazem do vinho kasher virar Yainessech, a priori isso daqui não segue a opinião de Rashbag, que manda lo que Rashbag. A priori isso vai contra a opinião de Rabbi Shimon Gamliel. De Rabbi Shimon Gamliel, Amari, Macher Kolol, Avdei Kohavim, Chutz Medei Yainessech Shebo. Isso que você está me falando, que do vinho vira Yainessech por causa dessas gostinhas, e aí é proibido pegar o dinheiro, a priori, isso não segue a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel, porque Rabban Shimon ben Gamliel falou que quando eu tenho vinho kasher misturado com vinho de Yainessech, eu posso vender todo o vinho e excluir da venda, diminuir da venda a quantidade de Yainessech que tinha lá. Então, a priori, aqui nesse caso que eu estou vendendo 2 litros de vinho para o cara e tem algumas gotinhas de Yainessech na borda do objeto, não deveria ser na Mishnah que damava surim, que todo o valor está proibido. Deveria ser proibido menos o valor das gotas que estão ali em cima. Não vira tudo Yainessech. E a priori a gente sabe que a Alahá é como Rashbag, a priori a Alahá tem que ser como Rashbag. Então, o caso de Rav, saiu um caso que não segue a opinião de Rashbag de acordo com essa explicação. De acordo com a explicação de Amém para Rav, o caso de Rav é um caso em que misturou o vinho que está sendo jorrado com umas gotas de vinho de Yainessech que estavam em cima do pote, do jarro do Oved Kohavim, e por isso que é proibido. Mas a priori não está tudo proibido. A Alahá é como Rashbag, que não fica tudo proibido. Fica tudo proibido, eu tenho que vender pelo valor do vinho menos o valor dessas gotinhas. Então, por que Rav falou para receber o dinheiro antes? A priori não precisa receber o dinheiro antes, só faz um desconto para o cara. Responde a Gemara, me deu o tamanho Rav. Fala, espera, a gente está tentando explicar a opinião de Rav. Amarav, Rav próprio falou, Rav falou
que isso que Rashbag disse que quando eu tenho um vinho kasher misturado com vinho de Ainesef, eu posso vender tudo, menos o valor do vinho de Ainesef, isso que Rashbag falou, é só quando é Kavit Bekavit, ou seja, é só quando está separado o vinho kasher do vinho de Ainesef. Eu tenho aqui 20 barris de vinho, um deles eu vi que o boi mexeu, virou Ainesef, não sei qual é, eu posso vender os 20 e fazer um desconto de 5%, desconto daquele barril de Ainesef que eu não sei qual é, eu vendo tudo menos o valor. Mas quando misturou Yain de Yain, quando misturou vinho kasher com vinho de Ainesef, aqui Rashbag não foi para vender tudo menos o valor do vinho misturado. Quando misturou o próprio vinho, Rashbag concorda que é tudo proibido. Por isso a explicação de Amém Marpelav também é válida. Então, por causa de Rav, por que Rav falou para receber o dinheiro antes? De acordo com o Rav, tem que receber o dinheiro antes porque Meshihá para o Oved Kohavim não faz kinyan. O Oved Kohavim que pegou o jarro de vinho não fez kinyan. Ele vai fazer kinyan só quando ele entregar o dinheiro. Então, se eu não receber o dinheiro antes, na hora que o Oved Kohavim pegar o vinho e encostar nele, vai virar Yaineser. E quando eu receber o dinheiro depois, estou recebendo o dinheiro de Yaineser, que é proibido. De acordo com a Meimar, que o Oved Kohavim sim faz kinyan através da Meshihá, está tratando que o meu jarro de vinho está no chão, está no jarro do Oved, desculpa, o Oved Kohavim veio receber o vinho dele, ele colocou o pote dele na mesa, no chão, então ele não vai fazer kinyan só depois, só quando ele pegar, mas vai virar Yaineser, assim que o meu vinho entrar no jarro do Oved Kohavim, por isso eu preciso receber o dinheiro antes e depois jogar o vinho, porque o vinho vira Yaineser quando eu coloco. Mas se o Oved Kohavim estivesse segurando o pote dele, então na hora que ele está segurando o pote, ele vai fazer kinyan no momento em que o vinho começa a entrar no pote. E ele fez kinyan antes de cair lá embaixo, virar Yaineser, que aí realmente não precisaria pegar o dinheiro. E se eu tenho que pegar o dinheiro antes é porque o jarro está apoiado. Meiti veio perguntar Gmará, Lokeach Grutot min Ovdei Kohavim. A gente falou na opinião de Rav Ashi que o Oved Kohavim não faz kinyan através de Meshihá, certo? Quando o Oved Kohavim pega alguma coisa, não tem kinyan. Pergunta Gmará, Alokeach Grutot min Ovdei Kohavim, alguém que comprou pedacinhos de metal, certo? Grutot, pedacinhos de matéria-prima do Oved Kohavim para, sei lá, derreter, produzir alguma coisa. O Matzah Baem Oved Kohavim, eu comprei um monte de metal, fui no ferro velho, comprei um monte de metal do Oved Kohavim e de repente lá no meio dos metais eu encontrei que tinha uma estátua pequenininha. Posso devolver ou não posso devolver? Então fala a Braita o seguinte, se eu não dei o dinheiro ainda, se eu não paguei, posso devolver. Mas se eu já paguei, não posso mais devolver. Certo? Assim aparece na Braita, já que eu já paguei, o kinyan já foi feito, isso daqui já é meu, eu preciso jogar isso no Yam HaMelech, esse pedaço que é uma idolatria, que vai ser desperdiçado, eu não tenho o que fazer com isso, é proibido o Titaná, virou a idolatria que pertence ao Yehudi, porque eu comprei, se eu jogar fora no Yam HaMelech. Certo? Agora, a Braita diferenciou entre pagou ou não pagou. Isso é que a data mas se o Oved Kohavim ele faz kinyan, desculpa, a pergunta é para a Meimar. Se, de acordo com a Meimar, o Oved Kohavim ele faz kinyan através de Meshihá, ou seja, mesmo com um negócio entre um Yehudi e um Oved Kohavim, a Meshihá, o pegar faz kinyan, a Mayachzir, porque no primeiro caso em que eu já peguei os pedaços de metal, eu só não paguei ainda, porque eu posso devolver, pior na hora que eu peguei, eu fiz kinyan, isso que eu não paguei ainda não influencia nada, o kinyan já está feito, já é meu, não deveria poder devolver, porque na hora que é meu, quando eu devolver para o Oved Kohavim, eu vou estar vendendo para ele de volta a idolatria, deveria ser proibido. Amarabai, Meshum de Mirza, que Mekach Taut. Fala, olha, na hora que eu não paguei, eu só peguei os pedaços de metal, já que dentro desses pedaços de metal tem um pedaço que é uma idolatria, uma pequena estatuazinha, isso daqui é uma mecarteota, uma venda em falsa, uma venda enganatória, certo? Eu fui enganado, ele me vendeu uma coisa que eu não estava comprando, por isso eu posso devolver. Então fala se eu não paguei com dinheiro ainda, a venda está anulada, porque é uma venda em falso, eu não queria comprar isso, mas se eu já paguei, não tem volta. Amarava, perguntava para ele, Reisha mecarteota, sem falar mecarteota, falava, olha, qual a diferença se eu paguei ou se eu não paguei? Os dois casos eu fui enganado, tanto faz se eu paguei ou não paguei, nos dois casos eu não queria uma mini estátua de metal. Ela amarava, falarava, falarava a verdade que eu poderia voltar atrás dos dois. Tanto no momento em que eu já dei o dinheiro, quanto no momento em que eu não dei o dinheiro, os dois eu deveria poder voltar, porque a venda foi falsa. Então, por que no caso em que eu não... Então, por que a nossa Braita falou que se eu ainda não paguei, eu posso devolver, mas se eu paguei, eu não posso? Então, veja, de lá, Jesus, ele me diz que a Avodat Kohavim, de Ad Israel.
na Reixa, que eu ainda não paguei o dinheiro, eu vou só levar a caixa de volta e vou embora. Nesse caso, não parece que eu estou vendendo para o Oved Kohavim uma estátua, não parece que eu estou vendendo para ele uma estátua de metal que está lá misturada. Então, nesse caso, que eu estou só devolvendo, não estou recebendo dinheiro de volta, porque eu ainda não paguei, não tem problema. Ceifa de Ares usem, mas a ceifa, que na hora que eu for devolver a caixa para ele com todos os pedacinhos de metal, o Oved Kohavim vai me devolver o dinheiro que eu já tinha pago. Quem vê o que está acontecendo vai achar que eu estou vendendo uma estátua para o Oved Kohavim, que a Avodat Kohavim de Israel é como uma estátua que é do Yehudi. O Yehudi tem uma estátua de metal e ele está vendendo para o Oved Kohavim, porque ele está pagando dinheiro. Então, nesse caso, foi proibido. A verdade é que não deveria ser proibido em nenhum dos dois, porque na prática a venda não foi inválida, a venda foi em falsa, não aconteceu. Mas, já que a aparência é que na hora que o Yehudi está recebendo o dinheiro de volta, quem vê não sabe que é o dinheiro de volta, que é devolução. Quem vê acha que é uma venda, acha que o Yehudi está vendendo esses pedacinhos de metal para o Oved Kohavim. Então, nesse caso, fica parecendo que o Israel está vendendo para o Oved Kohavim, por isso é proibido. Tem mais aqui uma pergunta com relação a essas opiniões, mas é um pouquinho mais longo, vai até o fim do mundo. A gente vai parar aqui. Em breve continuamos. Shkoyach.